Vocês acham por aí que o Poatan perdeu o foco? Eu tô vendo um monte de gente falando, eu tô vendo esse assunto vindo à tona ainda. Ah, mas ele ainda tá na Austrália, ele não tá treinando. Gente, vocês precisam parar. A gente falou sobre isso no podcast da segunda. Vocês precisam parar de achar que a vida do cara é o que tá sendo postado no Instagram dele. Tem que parar com isso. Eu separei um vídeo do Daniel Cormier, o querido Daniel Cormier, falando um pouco sobre esse assunto. E eu separei pra assistir aqui com vocês, ó. Deixa o like no vídeo, já manda pro amiguinho, comenta qualquer coisa aí, eu leio tudo que vocês escrevem. Se tiver alguma pergunta, já manda aí pra mim também. Se não tiver inscrito, considera se inscrever e bora pro vídeo. Já sabemos que Alex Pereira tem luta marcada, o UFC 313 em Las Vegas. O que sabemos é que Alex vai enfrentar um cara que pode ser seu oponente mais formidável pelo estilo. Também... Gente, quando a gente fala que o oponente mais formidável que o Poatan já enfrentou, o Ankalaev, estamos falando sério mesmo. Estamos falando sério. Só porque o cara pode agarrar o Poatan? O que tem de formidável nisso? Me conta. Não pode ser o oponente mais formidável. Tem um estilo, é um cara que tem um estilo de jogo que não bate com o jogo do Alex. Mas não é o cara mais formidável que o Poatan. Pra mim, na minha opinião, de repente o cara mais formidável foi o Adesanya e depois provavelmente o Prochazka. Não teve nenhum outro com uma grande qualificação técnica ou uma parada assim, ou que a gente pode... Isso é uma banalização da palavra formidável. Chamar o Ankalaev de formidável, porra, é sacanagem, né? Temos que considerar que Pereira sente sua relação com Strickland tão forte que viajará ao mundo para apoiá-lo. Para mim, parece perigoso. Isso é outra coisa que o DC não sabe do que ele tá falando. Na cabeça dele, ele tá dizendo que o cara resolveu paralisar o camp e ir pra Austrália para fazer o corner do Strickland. Eu falei no podcast aqui, em dezembro eu tinha conversado um pouquinho com o Poatan e ele já tava com viagem marcada pra Austrália, não tinha nada a ver a luta do Strickland, ele tinha compromisso de patrocinador, ele tinha compromisso com o UFC, ele tava de convidado pra essa luta também, e ele tinha compromisso com acho que 2 patrocinadores dele. Então ele já tinha essa viagem marcada, como ele já tava lá, ele aproveitou para ir fazer o corner do Strickland. E aí, se vocês acompanham tanto assim a rede social dele, porque tá todo mundo, nossa, ele tá dançando, nossa, ele tá no barco, nossa, ele tá andando de Ferrari. Se vocês acompanham, vocês estão vendo também, tem poucos flashes que postam, que pintam nos stories e tal. Ele tá com uns 10 caras lá treinando desde, putz, acho que uma semana antes do UFC, e ele ainda tá na Austrália. Eu tô gravando esse vídeo 6 e pouco da tarde, aqui no horário da Flórida, são 10 horas da manhã do dia seguinte na Austrália, 14 horas na frente. Eu realmente concordo que fuso horário faz diferença e não sei o quê, mas o cara tá lá, ele tá treinando lá e ele tá meio, eu acho que ele vai ficar por lá, entendeu? De repente ele volta pros Estados Unidos a semana que vem e tem um dia, 2 pra se recuperar desse fuso horário estranho, mas isso é tudo coisa que ajusta. Porque, ele tá 14 horas, mas é 14 horas na frente. Se você ajustar o horário, tipo, olha, ele tá acordando, sei lá, 10 horas da manhã e indo dormir 2 horas da manhã, a diferença não fica tanto, ainda mais que a gente não tá comparando com o horário do Brasil, a gente tá comparando com o horário de Vegas, que são 5 horas a menos aí no Brasil. Então, das 14 já cai para 9. E um dia antes, então é ajustável, ele vai precisar. Eu acho que a pior parte de tudo é o voo, que o voo é muito longo, mas o bichinho vem de primeira classe, deita, dorme e tal, não é bom pro corpo, óbvio, aquele ar fechado do avião, todo mundo sai meio zoado do avião, assim, né, meio puta, carregado, pesado, né, então isso daí é normal, mas aí o nada que um dia, 2, o cara não se recupere, entendeu? Tá com preparador físico, tem massagista, tem não sei o que lá, os caras, porra, né? Então eu acho que a gente tem que parar de viver com o pânico do que pode, meu Deus, será que vai acontecer? Caralho, deixa acontecer, não vai. Ele não tá preocupado com isso, o cara quer viver, ele quer ganhar dinheiro, ele tá trabalhando, ele tá feliz, tá vivendo o sonho dele. Você acha que ganhar ou perder do Ankalaev aumenta ou diminui o sonho do cara? Não diminui. Não diminui. Ainda mais que eu cansei de falar aqui, o bicho pensa diferente.
O bicho não pensa assim, caralho, preciso ganhar, preciso ganhar, preciso ganhar. Ele vai lá e fala assim, cara, eu vou dar o meu melhor. Se eu ganhar, eu ganhei. Se eu perder, eu perdi. E tá tudo bem. Esses caras vêm de outro background. É igual o cara do jiu-jitsu. Eu sempre falo que quem vem do jiu-jitsu lida muito melhor com a derrota, entendeu? Porque no jiu-jitsu, no campeonato, o cara perde 2 lutas, ganha 4 lutas, o cara é campeão ainda. Então uma derrota não mata a autoestima do cara, entendeu? O Poatan é a mesma coisa, o bicho tem, sei lá, 100 lutas de kickbox. Quantas dessas ele já perdeu e já ganhou? Entendeu? O cara já perdeu e já ganhou, ele já sabe o que é ganhar, ele já sabe o que é perder. Óbvio que ele não gosta de perder, mas ele não carrega essa preocupação de, meu Deus, preciso ganhar, preciso ganhar, preciso ganhar. Não é assim, o bicho vai lá e ele luta solto. Eu acho que é por isso, a motivação dele é diferente. Tá todo mundo achando que ele vai perder, ele tá pensando assim, e se eu ganho? Igual a história da luta com o Jones. Vou perder? E se eu ganhar? E ele vai lá pensando isso, ele vai lá, tipo, na cabeça dele, foda-se, teoricamente é pra eu perder. E se eu ganho? O que acontece? E nessa luta com o Ankalaev, provavelmente é a mesma coisa. O bicho tem wrestling? Então tá, deixa ele usar o wrestling. Cansamos de falar, ninguém consegue usar 5 rounds de wrestling, ainda mais com o peso que esses caras têm. O cara de 100 quilos fazer 3, 4 rounds de wrestling não existe. Ele vai ter que saber dosar. Saber dosar significa que em alguma parte do round, de repente ele pode querer usar o wrestling. De repente no último minuto para garantir a vitória do round, mas isso quer dizer que ele ficou 4 em pé trocando porrada com o Alex. Então vamos falar de especialidade. O cara é especialista em wrestling, que não é, né? Não é, mas ele tem uma qualidade maior que a do Alex ali no grappling, no wrestling, né? No sambo, que seja. E o Alex tem a qualidade na trocação. Cada um especialista na sua área. E cada um vai ter a sua chance de se provar na sua área. Não tem outra, não tem essa. Se ele botar o Alex no chão, ele vai ter que finalizar. Qual foi a última vez que o Ankalaev finalizou alguém? Qual foi a última vez que você viu ele realmente dominando alguém no chão e bota no chão e bate, ground and pound? Ele não faz porque ele não aguenta. Ninguém aguenta. Um cara de 100 e tantos quilos não consegue fazer isso o tempo todo sem morrer no gás. Se ele morrer no gás, acabou a luta. Então é muito mais complexo e é muito mais profundo do que ele viajou pra Austrália, está tudo perdido. E o DC, no final desse vídeo, ele ainda se redime, porque eu acho que ele levou tanto hate dos últimos vídeos que ele fez, que ele termina o vídeo elogiando aqui, ó. Vamos continuar, ó. Pra mim, parece arriscado Alex ir até a Austrália, sabendo de tudo que envolve um camp de treino e como essa viagem pode afetar o corpo quando você se prepara para ser ou continuar sendo campeão mundial. Porque acreditem, pessoal, é um risco. É um risco. Vimos Yamba Hovett segurar Alexa no chão por 1,5 rounds. E ainda é sua luta mais competitiva, subindo para 93 quilos. Perfeito. Vimos o Blachowicz segurar o Poatan no chão, o round meio. Não fez porra nenhuma. Não fez porra nenhuma. E isso faz 2 anos. 2 anos e meio. O tanto que esse cara evoluiu no chão é outra história agora. Eu tenho aquele videozinho que eu filmei lá na Fighting Nerds dele rolando com o Caio. Mas não conta, porque, meu irmão, vai lá você rolar com o Caio, então. O bicho tá com explosão, ele levanta bem de situações de chão. É óbvio que ele não vai ser o bochecha no jiu-jitsu, entendeu? Mas o jiu-jitsu dele não tá igual ao do Glover. Lógico que não, o Glover veio do jiu-jitsu, é outra história. É outra história. Mas pro que ele precisa fazer, ele tá mais do que qualificado. Sem contar que a gente tá falando de grappling e as situações que ele poderia ter usado um ground and pound ali. A gente tem que lembrar disso também. Mas soma a isso a viagem, fuso horário diferente e rotina de sono. O DC não se conforma. A verdade é essa, o DC já falou isso. Ele não se conforma que o cara é campeão sem saber wrestling. Na cabeça dos americanos aqui, porque é a base deles, né? Eles aprendem na escola. O DC, ele tem, assim, uma pulga atrás da orelha. Ele fala assim, cara, como é que esse cara conseguiu chegar aí sem saber nada de wrestling? Ele não se conforma com isso. Aí eu não sei se rola uma inveja saudável ou se rola só uma pura inveja mesmo. Tipo, caralho, olha tudo que eu passei pra conseguir ser campeão dessa porra e o cara vem de uma arte só e é campeão dessa porra também e faz muito mais sucesso que eu. É foda, cara, é difícil, deve ser difícil saber conciliar e aceitar essa diferença que outro cara tem mais talento que você, tipo o Jones.
Ele não perdoa o John Jones até hoje. Ele tem um probleminha deixando de aceitar que alguém é melhor que ele. E tá tudo certo. Todo mundo... Esses caras eram muito competitivos mesmo, né? Mas hoje ele é comentarista, então ele já devia ter... Abra sua mente, né, cara? Tipo de coisa. Mas soma a isso a viagem, fuso horário diferente e rotina de sono. É difícil. É difícil. Isso eu concordo, mas tem jeito, tem que saber adaptar. A história é essa, tem que saber se adaptar às situações. O cara é campeão do UFC, o cara sabe todo o compromisso de mídia, de patrocinador, de aparição VIP que ele tem pra fazer, e ele tem que conciliar, não tem jeito, não tem, tirando campeão que todo mundo caga, tipo, o Belal Muhammad, esses caras, quem quer presença VIP do Belal Muhammad em eventos? Por isso que você vê, esses caras treinam 24 horas por dia porque ninguém tá nem aí pra eles. Às vezes você pega esses caras que são sensações mundiais, né? Tipo, o Charles era, o Poatan agora, porra, o Conor McGregor. O Conor McGregor tiraram dos cinturões dele, usaram, né? A desculpa porque ele não ia defender as duas categorias mesmo, mas um dos motivos era que o compromisso de mídia que ele não dava conta de fazer. E o McGregor falou, cara, é impossível. Ou dá pra treinar, ou tem que fazer compromisso de mídia. Não dá pra fazer tudo. O cara tem que saber conciliar. É muito pra caralho. É muito, porque você é o campeão de uma organização, né? Não é que nem no boxe, que você tá lá, defende o teu cinturão e você tem várias organizações diferentes, aí você vai promover aquele evento específico. No UFC, você é campeão do UFC, você é campeão da empresa. Então, a empresa te usa muito, te chama muito pra viajar, pra fazer compromisso, aparição, convidado aqui, vai em entrevista, é diferente, é outro nível, você tá sempre promovendo a empresa, e é isso que o Poatan faz, e tem que saber conciliar, não tem jeito, não tem outro jeito, e saber conciliar é fazer mais ou menos isso que ele fez. Vou ter que ir pra Austrália, então eu vou ter que ir pra Austrália. O Strickland tá lá? Beleza, então eu vou de corner pro Strickland. E leva 10 caras com ele, tá lá o Glover, tá lá o Plínio, tem preparador físico, tem manopleiro, tem cara pra fazer sparring, tá tudo lá, tipo, a galera que ele ia estar treinando na academia, ele levou todo mundo pra Austrália junto. É difícil adicionar isso. Pra mim, Sean Strickland deve ser grande amigo do Alex Pereira, porque não se faz isso por qualquer um. Agora, uma coisa que não vou fazer é questionar Alex. Agora é a hora que eu falei, né? Ele não vai fazer mais, né? Porque ele já fez muito. Aí todo mundo caga nele nos vídeos. Nesse vídeo ele lembrou, ele falou, olha, é arriscado, mas o cara é foda. Ele se tornasse um dos maiores lutadores de todos os tempos. Sim, ele é um dos maiores lutadores de todos os tempos, no menor tempo possível. Nunca vi alguém construir um legado ou currículo tão forte assim. Nunca vi isso. Nunca vi alguém fazer o que Pereira fez. E ele é um espírito livre. E talvez esse espírito livre permita que ele seja tão bom quanto tem sido. E é isso que eu tava falando mais cedo. A cabeça do Poatan funciona diferente. Esse negócio, ele é um espírito livre, é mais ou menos isso. Tipo, o bicho não tá preocupado se ele vai perder. Entendeu? Tipo, é óbvio que ele não quer perder. Mas na cabeça dele, ele tá indo lutar. E na cabeça dele, ele sabe que pra ir lutar, ele pode ganhar e ele pode perder. E tá tudo bem. O cara não tem esse apego emocional com a vitória ou com a derrota, entendeu? Que eu quero a vitória a qualquer custo, eu não posso perder de jeito nenhum. Não tem isso. O cara luta muito mais leve quando é assim. O bicho foi lutar doente com o Khalil Rountree. Doente. Você quer maior desapego que esse? Quer maior desapego que isso? O cara tá defendendo o cinturão. A gente tem um apego a isso que o cara mesmo não tem. É muito louco pensar isso. Esse cara é o cara. E se ele passar por este próximo desafio, eu vou dizer que o peso meio pesado vai ter um grande problema por muito tempo. É isso aí. Ele não consegue. Ele tenta elogiar, mas ele não consegue, né? Se ele passar por esse desafio, quer dizer que ter ganhado do Jamal Hill, ter ganhado do Khalil Rountree, ter ganhado do Prochazka 2 vezes, ter ganhado do Blachowicz, não deixa ele ser um problema nos meio pesados, né? Tem que ganhar do Ankalaev também, né? Tá tudo certo, bicho. Cada um tem que fazer a sua, cada um acredita no que quer. Eu acredito demais que o Poatan vai ganhar. Mas o Poatan já tem tudo que vocês falarem, o Poatan tem. Entendeu? Ele luta há muito tempo, ele tem muita lesão, ele tem idade, não sei o quê. Ele tem, e tá aí, tá funcionando. Vai chegar uma hora que isso vai acabar? Óbvio que vai. Óbvio que vai. Só que na cabeça da gente tem que torcer e tem que pensar, tomara que não seja agora.
e bora pra próxima e vamos torcer. Ah, se ele ganhar ou se ele perder, apoia do mesmo jeito, torce do mesmo jeito, porque se na cabeça dele não faz tanta diferença assim, pra ele poder voltar e lutar rápido pra poder ganhar, na nossa não devia fazer também, a gente devia apreciar enquanto o cara tá ali competindo e assistir feliz e torcer, e é isso. Beleza? Eu quero saber o que vocês acham. O que vocês acham dessas viagens? O que vocês acham desses compromissos? Qual seria o balanço ideal, né? Tipo, nega os compromissos de patrocínio, deixa de fazer um dinheiraço e fica treinando pra fazer a luta com aquela Eve ou com qualquer outro que seja, ou concilia os compromissos, né? Porque não é todo campeão que tem esse nível de compromisso, porque não é todo campeão que tem esse nível de atenção, é diferente, né? Pô, o cara, olha o que o cara fez no ano passado, entendeu? Então, aquilo lá amplificou a imagem e o brand do Poatan pro mundo todo, então o cara, todo mundo quer estar perto do cara, todo mundo quer ver o cara, e não é todo campeão que passa por isso. O McGregor passou por isso, o Anderson passou por isso, o Charles passou por isso, tem poucos caras, o John Jones passa por isso. E esses caras sabem conciliar bem, o McGregor nem tanto, né? Sabem conciliar bem essa parada de dar atenção pra mídia, dar atenção pra patrocinador e conseguir treinar e chegar na hora que tem que performar, o cara vai lá e performa, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, ó, um abraço pra vocês, deixa o like nesse vídeo aí, não esquece que o YouTube boicoteia a gente pra cacete aqui, de repente porque eu falo uns palavrões de vez em quando, mas é isso, infelizmente eu não vou conseguir mudar, então eu preciso da ajuda de vocês para o canal continuar subindo aqui, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela audiência, comenta aí, se tiver alguma pergunta para mim, manda aí no comentário que eu te respondo também, beleza? Abraço, valeu, até o próximo.